Fala galera, Aira por aqui. Hoje vamos analisar o relatório gerencial de um dos fundos que temos aqui em nossa carteira, que seria o TVR11, referente a fevereiro de 2026. O gestor do fundo é o Tivo Capital. A taxa de administração é 0,10% ao ano, taxa da gestão 0,18% ao ano. Ele vem mantendo um rendimento constante de 1,5 por cota, tendo um dividend yield mensal de 1,04, o anuizado de 12,48. Ele está sendo negociado com desconto, estando com o P sobre VP de 0,97. A cota patrimonial dele é de R$ 104,24, porém a cota no fechamento do relatório foi de R$ 101, o que comprova para a gente que ele está sendo negociado com desconto. O valor dele de mercado é de 1,61 bi. A liquidez dele, média diária de 1,22 milhões. Número de cotistas, 59.925 mil. 15.919.690 cotas. Nos últimos 12 meses, o fundo apresentou uma rentabilidade de 32%, em comparação aos 25% do IFIX. Embora, como resultado, ele tenha gerado os 93 centavos por cota, ele manteve a distribuição de 1,05 centavos por cota, usando a reserva para poder estar distribuindo esse dividendo. Nesse mês de fevereiro, teve duas agências bancárias que anteciparam a finalização do contrato. Será recebida uma indenização de 2,3 milhões agora em março, referente à rescisão antecipada de um outro contrato. Há uma inadimplência quanto à venda da agência Brás, porém 75% do valor da transação já foi quitado, estando inadimplente 25% que está sendo negociado. O TVRI ele está tentando reciclar o portfólio dele. Então, com a gestão ativa que eles vêm proporcionando, já conseguiram realizar 8 vendas. Quanto à DRE, o resultado recorrente é o caixa operacional, ou seja, aluguéis e receitas financeiras. Resultado não recorrente, ele vem de vendas de ativos, ou seja, um lucro pontual. Em fevereiro, o resultado recorrente por cota foi de 0,93 centavos, mas a gestão distribuiu 1,5, mantendo o que eles geralmente pagam para a gente, usando parte das reservas de ganhos de vendas anteriores. Isso é aceitável quando for transparente, mas exige que a gestão comprove que as vendas e reservas sustentam a distribuição que eles fazem. Em 12 meses, o TVRI teve uma rentabilidade de 32%, enquanto o IFIX seria de 25,3% e o CDI líquido 12,3%. Esse último mês, vocês podem ver que o TVRI está com índice de menos 1,8. O que aconteceu? Com a antecipação da rescisão contratual de duas agências, os cotistas, ao meu parecer, com todo respeito, acabou se desesperando e começaram a vender as cotas. Isso fez com que desse uma leve caída no último mês, mas ele já vem recuperando nas últimas semanas. Desde o início da gestão ativa foram realizadas 8 vendas, que totalizaram 162,7 milhões em vendas e um lucro de 2,89 centavos por cota, dos quais 0,76 centavo por cota serão recebidos nos próximos semestres, conforme demonstrado abaixo. Eles demonstram para a gente quais foram as agências que foram vendidas, a data da venda, o lucro gerado por cada uma delas e o resultado não recorrente a ser distribuído. É importante destacar que dessas 8 vendas, que totalizaram 162 milhões, elas foram vendidas 42% acima do valor patrimonial delas. Tem duas aquisições que são destaque, que seria o DEI Hospital Santo André, da Unimed. O contrato dele vai estar vigente até 2037, um bom prazo. E também o Hortifruti, com contrato vigente até 2035, que também é um ótimo prazo. Contratos longos como esses aumentam a previsibilidade de receita e diversifica o perfil do locatário. Antes, o TVRI ele era um fundo focado em agência bancária e muitos investidores tinham medo de entrar nele exatamente por conta de ser um fundo muito focado no Banco do Brasil. Agora ele já está começando a se desfazer de algumas agências, reformando imóveis, adquirindo imóveis, para tentar diversificar um pouco o portfólio.
Quanto aos riscos operacionais e ponto de atenção, o relatório ele informou notificação de rescisão antecipada no início de fevereiro de agências de São José do Rio Preto, Tamoios e Cinelândia. E em 12/2 chegou uma notificação da Praça 15 Besc, totalizando então 5 agências em aviso prévio. Além disso, houve a rescisão formalizada do edifício Cassex, com indenização de 2,3 milhões a ser recebida agora em março. As parcelas da venda da agência Brás, elas não foram recebidas tanto em janeiro quanto em fevereiro. Como citado anteriormente, 75% dessa dívida já foi quitado, mas ainda falta 25% dela, e o restante ainda está em negociação. Ou seja, a vacância física e financeira pode subir nos próximos meses. Alguns contratos têm multa por rescisão, o que ajuda, mas a substituição de inquilinos é o fator-chave. Além da reciclagem do portfólio, a gestão está usando capital para modernizar ele. Eles contrataram aproximadamente 64 milhões para modernização desde 2024, focando em elevadores, climatização, impermeabilização e adequações. A ideia é evitar depreciação dos ativos e tornar os imóveis mais atrativos para novos inquilinos. Recursos das vendas serão majoritariamente destinados a novas aquisições, que vão diversificar mais ainda o portfólio do fundo. O patrimônio líquido em fevereiro de 2026 é de 1,66 bi, composto por 1,6 bi em imóveis, 53,47 milhões a receber por vendas, 11,89 milhões a pagar por aquisições, 53,85 milhões em caixa alocado e 33,32 milhões em dívida por CRI. O valor patrimonial médio dos últimos 12 meses é de 1,65 bi. 99% dos contratos são típicos, com reajustes e vencimentos distribuídos ao longo dos anos. Isso melhora a previsibilidade quando comparado ao perfil anterior concentrado em contratos atípicos. O reajuste dos contratos ele é em novembro desse ano. Quanto à regularização da matrícula averbada em nome do fundo, a regularização das matrículas avançou. Em 2025 foram regularizados mais de 3 matrículas, totalizando 50 imóveis com matrícula regularizada, de 56. As pendências seguem sendo tratadas com escritórios especializados. Isso reduz risco legal sobre a propriedade dos ativos, mas ainda há um trabalho em andamento nas matrículas pendentes. Um aspecto positivo é a performance de 32% nos últimos 12 meses. Vendas bem-sucedidas, aquisições com contratos longos, algo que a gente tem que parar para ficar um pouco de olho seria quanto aos 5 contratos em aviso prévio, a vacância potencial e recebíveis pendentes da venda da agência do Brás. Eu acredito que é um bom fundo, porém, tem que ter um maior acompanhamento nos comunicados sobre as substituições de inquilinos, recebimento das parcelas das vendas, evolução da vacância financeira. Tem que considerar os horizontes tanto de médio quanto longo prazo para diluir o risco do curto prazo. Eu, particularmente, gosto muito da gestão. Constantemente, eles postam vídeos no YouTube conversando com os cotistas, explicando como que vem sendo realizados os processos dentro do fundo. Eu particularmente acho muito boa essa comunicação da gestão com o cotista. Porém, eu não posso afirmar que é um FII sólido e 100% confiável. Não que ele não seja confiável, mas é um FII que demanda uma análise constante dos relatórios gerenciais e dos resultados. É um FII que eu tenho 11 cotas em minha carteira, está apresentando uma variação negativa porque, como eu comentei com vocês, os cotistas acabaram vendendo um pouco das cotas quando houve essas últimas rescisões contratuais. Atualmente eu tenho R$ 1.100 aplicado nele. Vejo um FII que tem potencial que eu aumente a posição na minha carteira, mas não é uma prioridade minha no momento. É um FII que eu vou manter, mas por enquanto eu não vou aportar.
Resumão: o relatório de fevereiro mostra um fundo que entregou 32% em 12 meses, distribuiu constantemente 1,05 centavos por cota, mas também enfrenta desafios com rescisões e vacância. Então, cabe analisar se vale a pena ou não o risco de estar investindo nele. Se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também investe em FI e também tem TVRI na carteira. E me responde aí, você tem o TVRI na tua carteira? Você aumentaria a posição dele? Ou você também vai deixar ele de boa, estagnado por um tempinho? Conta nos comentários também se você prefere FI com um contrato longo e previsíveis ou fundos que buscam maior capitalização rate, mesmo com mais risco. Sua opinião ajuda demais a enriquecer o debate e a gente trocar mais ideia a respeito. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.